Nós somos o grupo 5, nós somos o grupo Garimpei, e nós vamos iniciar a apresentação das nossas iniciativas extras. O grupo ele é composto pelo Matheus Afonso, pelo Paulo Victor, pelo Vinícius Saturnino, pelo Thiago Mesquita, pela Juliana Pereira, por mim, Daniel Barcelos, pelo Matheus Gomes, pelo Denis Sógeres e pelo Victor Jorge. Bom, quando nós iniciamos o projeto, nós não tínhamos definido uma estrutura padrão para a documentação do projeto. No começo estava tudo correndo bem, mas conforme fomos criando muitas pastas e tendo muitos arquivos, esse formato ele começou a dificultar o entendimento do grupo, porque às vezes tínhamos alguma dificuldade de saber onde estava algum determinado artefato. E aí, devido a isso, nós decidimos atualizar essa estrutura para que ela seja mais escalável com as próximas entregas e nos permita com facilidade aprimorar os artefatos já existentes. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo, que ele vai mostrar um pouco como é que estava estruturado o nosso projeto. Então, meu nome é Paulo e abordando um pouquinho como era antigamente, né? No início da disciplina, a gente não teve tanto tempo para, como o próprio Daniel estava falando, né? Para poder focar nisso daqui. Então, a gente tinha muitos artefatos para poder construir para a primeira entrega, criação de wiki, organização de grupo. Então, assim, foi bem complexo. A gente acabou optando por uma abordagem que logo nessa segunda entrega já se mostrou não tão eficaz, né? A gente tinha uma pasta Docs, como tem atualmente. Dentro dela a gente tinha um Assets, que a gente guardava todas as imagens do projeto ali, todas as screenshots. E dentro de Content, a gente guardava tudo ali, que era todos os artefatos. Aí, no começo a gente tentou guardar por tipos, né? Tipo, artefatos envolvendo licitação, artefatos de apresentação, artefatos de modelagem. Só que aí chegou na segunda entrega, já ficou meio confuso. Tinha lá parte de modelagem, aí você não sabia se a modelagem era da segunda entrega ou era da primeira entrega. Começou a realmente se tornar uma bagunça, né? Ia ficar bem complexo dar manutenção nisso. Dentro de assets estava todos os screenshots de todas as entregas. Então a gente optou por tentar melhorar isso. E aí pode descer um pouquinho agora para a gente mostrar como está agora. Então a gente decidiu separar, primeiramente, isolar, né, os artefatos e os arquivos por entrega agora. Então, até então a gente espera que sejam 4 entregas, né, mas pode ser mais ou menos. Dentro de cada uma dessas entregas, a gente definiu subpastas. Então, dentro de cada entrega, a gente tem uma pasta de assets só específicos às imagens e conteúdos relacionados àquela entrega. A gente tem a pasta de extras também relacionados só àquela entrega. E aí a gente colocou as pastas bem descritivas com o nome do módulo. Então, por exemplo, processos, metodologias e abordagens. Projeto não orientado a abordagens específicas. E dentro de cada um desses módulos aí, dessa entrega, a gente tem os artefatos relacionados a cada um. E dessa forma a gente conseguiu modularizar e deixar muito claro onde está cada documento, facilita muito a nossa manutenção, achar um artefato ou um documento, alguma coisa assim. E a gente também conseguiu separar até os assets, né, os screenshots, em cada entrega. E por fim também a gente criou uma pasta global para guardar aquilo que fosse é, não específico de nenhuma entrega, né? No caso, fosse geral para o projeto inteiro. Lá a gente tem foto de membros, o nosso favicon e logo, e assim em diante. Oi, eu sou o Vinícius. Agora eu vou falar um pouco sobre as nossas melhorias que fizemos do protótipo de alta fidelidade. Bom, na entrega 1, a gente tinha já entrega o protótipo de alta fidelidade, porém, depois da entrega, a gente percebeu que faltavam alguns fluxos a serem seguidos. Então, a gente refatorou o protótipo de alta e criou algumas telas. Como novas telas, como exemplo, a gente colocou aí as telas que estão relacionadas ao fluxo de autenticação, como a tela de recuperar a senha e a tela de resetar a senha. Desce um pouco. Agora, algumas telas que já existiam, porém a gente melhorou elas, foram as telas de login e a tela de criação de conta, que a gente considerou que precisavam de uma melhoria. Oi, eu sou a Juliana e eu vou falar sobre as lições aprendidas e as dificuldades em relação ao protótipo.
Então, o protótipo de alta, ele possui grande importância para o desenvolvimento do código do projeto e nós vamos usar ele como base. E, além disso, o protótipo também pode ser usado como base para o desenvolvimento dos diagramas UML, por ele ser uma fonte visual dos requisitos. Sendo assim, ele é mais fácil, olhando ele, é mais fácil de absorver o conteúdo. Agora, a maior dificuldade encontrada para a melhoria do protótipo de alta fidelidade foi a falta dos testes de usabilidade. Infelizmente, nós não tivemos tempo para a validação do protótipo e, por isso, nós tivemos que continuar o desenvolvimento do protótipo apenas com base nos materiais e nos conhecimentos e experiências dos membros, principalmente nos conhecimentos de interação humano-computador. Só que os testes eles seriam de grande importância para saber como os usuários estão se comportando em vista do fluxo que foi montado pela nossa equipe. Oi, eu sou o Matheus Gomes, e falando sobre as atas, como uma proposta de iniciativa extra, a gente repetiu essa nossa proposta das atas que a gente fez na entrega anterior, que nada mais é que um resumo da reunião, das reuniões mais importantes que tivemos durante a sprint, para tanto os membros que faltaram puderem ver, ou então, para caso a gente queira lembrar de alguma coisa que aconteceu nessa reunião, para manter uma boa rastreabilidade dos assuntos discutidos. Aí essa primeira ata foi uma reunião de planning que nós fizemos no início da sprint. Aí nós fizemos ela no Discord, no horário da nossa daily, que já está marcada todo dia no período de meio-dia. Aí nós temos uma imagem da nossa reunião no Discord, pode abaixar um pouco. E aí nós temos os resultados dessa reunião, que foi o nosso sprint backlog montado. Nós conseguimos criar as issues e também atribuir essas issues para as pessoas no nosso Kanban, que é feito no ZenHub dentro do GitHub. Pode ir para a próxima ata. Aí essa segunda ata, ela aconteceu no dia 17, essa reunião, e ela foi uma reunião para a gente analisar o feedback que recebemos sobre a primeira entrega. Então, novamente, nós fizemos no Discord e nós marcamos o horário dessa vez pelo Telegram. A gente concordou num horário melhor para todos do grupo e conseguimos fazer ela. Aí, os assuntos discutidos nessa reunião. Primeiro, a gente analisou os pontos levantados no feedback, tanto os negativos como os positivos, e nós analisamos esses 3 principais pontos que devemos melhorar nos nossos documentos. Que primeiro é ter um referencial teórico melhor, tanto com mais referências biográficas ou utilizando esse referencial no próprio texto. Depois, nós temos que deixar mais homogêneos commits. E, por último, as discussões do grupo devem estar mais presentes nos artefatos. Aí, por último, nós conseguimos criar uma issue sobre essas nossas discussões de refatoração dos documentos antigos. E foi essas nossas principais atas dessa sprint. Eu sou o Matheus Afonso e eu vou falar basicamente de uma visão geral de todo o módulo que a gente apresentou até agora. Quanto às dificuldades que o grupo sentiu durante esse módulo, provavelmente, não, com certeza, uma das maiores dificuldades foi a elaboração dos diagramas que foram feitos, porque boa parte dos diagramas era algo novo, eram diagramas novos, mesmo que a gente tenha visto em matérias antigas, o tempo passa, a gente acaba esquecendo, a gente tem que reestudar, mas as aulas foram extremamente boas para isso. E então a gente teve uma leve dificuldade para ter familiaridade com esses diagramas, até para quando a gente vai revisar o diagrama um do outro. Quanto a lições, obviamente, aprender a elaborar os diagramas foi uma grande lição, e uma lição muito boa foi aprender a ter uma visão ampla de uma aplicação através de diagramas, poder juntar os pontos que os diagramas ofertam para poder arquitetar todo o projeto com base neles. E uma expectativa que a gente vai ter para esse próximo módulo que vai vir essa semana é a elaboração do projeto com mais facilidade por conta dos mesmos diagramas que definem e comprimem em pacotes as dependências das estruturas. Oi, eu sou o Thiago Mesquita e eu vou dar um pouco aqui da minha visão geral sobre esse módulo. Eu acho que tanto a dificuldade contra as lições aprendidas, para mim, foi entender melhor o fluxo do funcionamento da aplicação,
onde a gente encontrou o problema, né, de requisitos mal definidos e também conseguiu ter uma melhor visão sobre o funcionamento e dos fluxos da aplicação. Quanto à minha expectativa é que, como a gente teve um melhor entendimento do fluxo, a gente consiga aplicar de forma adequada no momento que a gente for desenvolver o código. E é isso. Eu sou Vitor Gonçalves, eu vou falar um pouco das minhas considerações em relação a essa sprint. Basicamente, eu achei uma sprint bem importante, porque ela foi bastante expositiva em relação a algumas técnicas de modelagem que, no geral, fizeram com que eu fizesse refletir um pouco mais sobre o processo de síntese de um produto em si, porque, enfim, a gente até agora só tivemos exposto à forma ortodoxa de se fazer um projeto, tipo, olha por requisito e começa a codar e desse jeito. Mas aqui agora a gente teve uma outra ótica, uma outra visão sobre como a gente pode abordar os nossos requisitos e, enfim, colocar a mão na massa do jeito correto. Foi uma sprint também que foi um pouco corrida, principalmente em relação às outras matérias e também ao estágio que eu estou fazendo. Minhas expectativas para a próxima sprint é poder me focar mais e adquirir mais conhecimento. E é isso. Olá, meu nome é Denis Rogers e agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão dessa sprint. Eu percebi que eu aprendi bastante coisa em relação aos diagramas, embora a gente tenha visto em outras disciplinas, eu não tinha uma visão tão madura igual eu tenho agora. E aprender esses diagramas me ajudou, inclusive, no meu estágio. E como expectativa para o próximo sprint, eu acredito que ter esse entendimento desses diagramas vai ajudar muito a gente a codar, principalmente em relação ao tempo. A gente não vai perder tempo com coisa que não precisa. E essa foi a nossa apresentação. Eu agradeço por vocês terem visto até aqui e até a próxima.